Bom, eu vou fazer uma breve introdução e logo em seguida chamar meus colegas de mesa. Ser o último tem esse preço, né? Além da grande evasão dos inscritos, também tem a evasão que os últimos pontos do evento poucos ficam, mas a gente terá o maior prazer, até a gente convida vocês a gente sentar mais juntinho aqui, porque essa mesa o Renato me deu toda a liberdade de compor e foi um prazer assim reencontrar, né? A gente pensa, busca indicações e acaba que alguns amigos que topam encaram assim, dado que o desafio que o Renato me passou foi grande, e daí a importância de a gente sentar aqui e conversar algumas coisas, né? Virar uma boa roda de conversa, porque vocês vão ver, pela diversidade das pessoas, das falas, das experiências, o quanto que dá. Vocês já estão passando os slides? Não, né? Por favor. Eu que estou com o controle aqui ou não? Mas não está na tela ainda. Ah, sim. Vai estar agora, né? Se eu pôr, né? Bom, eu preciso... esse título de desgovernança, que eu deixei só nesse slide aí, é para provocar, porque nós falamos muito de governança, mas nas avaliações de ontem e algumas de hoje, a gente constata que nós temos um grande desafio no Brasil, justo porque impera muito mais a desgovernança do que a governança. Tem um livro do Zé Eli da Veiga, que ele coloca assim, nessa mesma brincadeira da palavra, um des entre parênteses, que ele fala da desgovernança e da governança da sustentabilidade para o mundo. E eu percebo, concordando com o Chico Lima, que acabou de falar, que esse momento, e outros, né, que é muito rico estar vivo nesse momento, né? Com todas as dores, Malba, né? A gente está aqui junto, podendo ter todas as chances de recriar, de nos recriar. É muito fabuloso, desde que a gente não se desespere, porque, como diz John Croft, nós estamos à borda do caos, e daqui a pouco pode ser que aí o caos chegue mais, e no caos é a maior energia para poder emergir outras possibilidades, outras soluções, porque quando eu entrei na Humble, eu tenho que falar dela meio minuto aqui, até porque ela que viabilizou estar junto com o Renato nessa parada. Eu não queria trabalhar no caso do Rio Doce. Eu estou lá desde abril de 2017, como o Renato leu, e essa organização, fundada por esse senhor aí, que deu o nome a ela, era uma associação, né, o BIOG, Humble, um dinamarquês que queria ajudar todo sonhador à reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial, que dá para se falar também como uma experiência de caos, e que tinha que ser reinventado muita coisa, recriado muita coisa. E, por questões de confiança e independência, a Humble foi escolhida pela Força Tarefa, Ministério Público Federal, e os Ministérios Públicos Estaduais de Minas e Espírito Santo, e as defensorias públicas, para ser um dos grupos de assessoria técnica para o Ministério enfrentar o caso do Rio Doce, uma vez que uma tragédia desse tamanho era desconhecida e que, mesmo consciente dos direitos pelos quais eles tinham que lutar, os promotores, então, entendiam que, tecnicamente, precisavam saber por quê e em que lutar. E aí a Humble, que já era instalada em São Paulo, pôs um escritório aqui em BH, foi contratada para isso, tem um escritório agora no Espírito Santo, outro em Mariana, mas está aí nesses 35 países, com uma atuação muito ampla na busca de soluções urbanas, soluções
de mobilidade, redução do material, ajudando a decrescimento material. Eu achei interessante estar na Rambo. Eu entrei para ficar 3 meses e já está fazendo 2 anos e meio. Então a Rambo está assim aqui. Nós estamos junto com o Renato porque a gente, enquanto organização, aposta em estar pensando essa recriação, que a gente nos deve nos juntar como inteligência e botar para criar. E é muito bom a pauta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque, além de ampla e tudo mais, mas ela coloca uma interação de fatores sobre os quais a gente tem que pensar muito, né? É claro que vão ter ênfases, como foram ditas, tem os eixos, mas é uma pauta que nos provoca a toda hora estar pensando na interação das coisas. E o que eu acho assim importante, eu gostaria de trazer esse pequeno modelo para isso. Entre várias outras crises que nós estamos vivendo, uma grande crise é que às vezes a gente chama coisas simples de complicado e complexo, e coisas complexas levamos soluções simples, né? A gente tem um ativismo muito grande na nossa cultura de querer sair resolvendo. E, às vezes, diante de questões complexas, a gente sai correndo com medidas salvadoras, simplificadas, e às vezes, nós invertemos, né? Tem coisas simples que a gente começa a querer rediscutir tudo de novo e tudo mais. Eu achei muito importante, na pauta da educação hoje da manhã, nessa aí eu já estou ganhando um pouco de tempo no resumo que eu fiquei de fazer com o Renato, mas no final... ser lembrado que a escola é para ensinar, né? Ensinar, aprender, né? Respeitando aí a nomenclatura que se usa. E teve uma hora que o Chico falou, poxa, no ensino fundamental tem que alfabetizar. E isso é simples, ele falou. E quando se é simples é porque já tem procedimento, a gente já tem as melhores práticas para isso, com todos os pedagogos que estão por aí, inclusive para tratar questões de vulnerabilidade e abismos sociais como o Brasil tem. Me recordo que eu fiz um trabalho pela Care Brasil, pela Natura, lá no interiorzão da Amazônia. Fiquei uns 30 dias num barco lá, passando de comunidade em comunidade, e aí eles queriam um plano de desenvolvimento. Eu e o meu parceiro tivemos que entregar um documento defendendo que fosse feito primeiro a alfabetização de adultos e ajuda, apoio para conseguir documento. Não tinha cidadania em quase 30% da população da margem do Rio Juruá, lá no Médio Juruá, né, Léo? Aí eles ficaram horrorizados, né? Estavam querendo criar cadeias produtivas de fornecedores, já eram fornecedores de muru-muru para matéria-prima que a Natura usava em alguns cosméticos, usa ainda até hoje. Como que pode ser isso? Começar por alfabetização. Se a gente não resolve algumas coisas que são óbvias e tão simples como simples, a gente não ou vai continuar levando encraves para frente, né? E os exemplos que foram trazidos sobre a doença que nós estamos vivendo, acho que Léo vai falar um pouco disso, a gente tem que voltar para casa, sem qualquer viagem de espiritualidade. A gente tem um processo colaborativo no nosso corpo, me faz lembrar sempre o meu professor, onde 3 bilhões de células, mais ou menos assim, os biólogos, se quiserem me corrigir, são de seres não humanos que estão colaborando todo dia na nossa digestão e em várias outras funções orgânicas só do nosso organismo, além das células humanas que a gente carrega. A gente tem um trabalho de colaboração tão impressionante que a gente nem olha mais esse orgânico e aí a gente fica discutindo, será que nós vamos ser capazes de colaborar? Nós precisamos voltar para essa conexão da colaboração, né? E é nela, na soma de inteligências coletivas, que a gente vai conseguir permitir que as boas práticas, para o que é complicado, sejam ressaltadas e identificadas as que não foram ainda, para que a gente permita emergir as práticas
dentro de um sistema complexo, e, se já estivermos no caos, que a gente permita criar as novas práticas. Eu estudei um pouco com o pessoal da GIZ, os alemães. Eles me levaram para a gente parar um pouco, quando eu estava entrando aqui no caso do doce, para parar e pensar um pouco como que, numa situação de tamanho destruição de meios de vida, como é o caso do desastre Mariana, a gente poderia criar um caminho de sucesso onde devolver uma resiliência e, como foi dito ontem, um direito às pessoas viverem melhor do que elas viviam antes do desastre, e não como na lógica dos advogados das 3 mineradoras que são responsáveis pela Samarco, de ficar falando, não, a gente não tem que trabalhar por uma coisa tão diferente, porque se o nosso desastre pode ser comparado a bater numa Belina 83, por que vocês querem, vocês estão falando, os procuradores da República, que a gente é assessor, que a gente devolva uma Ferrari? Eu achei tão absurdo comparar um pequeno choque de 2 carros que amassaria talvez um paralama e quebraria uma lanterna, com o tamanho rompimento dos meios de vida que ocorreram com o rompimento da barragem do Fundão. É uma comparação em que, realmente, para mim, a grande doença está aí. Não ter uma menor noção de conexão das pessoas perceberem que aquela água ali vai lá para o oceano e que uma hora está num peixe que está nesse ambiente, está disponível e para todos. Talvez, inclusive, filhos e netos de quem está falando da Belina. E isso me fez, então, levar a estudar um pouco mais sobre como poderia, em sistemas de desastre, criar governança. E o que mais veio forte foi que a gente precisa trabalhar sobre propósitos comuns e trabalhar cooperativamente. Não tem jeito. Então, reforçando todas as falas que tiveram aqui, desde ontem, que a cooperação, né, Renato? A colaboração não é uma coisa muito favorável aqui. Mas, só para... Estou terminando, para ilustrar assim, todas os fatores de êxito estudados em 40 anos de trabalho em vários países do mundo, na área de cooperação internacional, foram estruturados num modelo aí que tinha pelo menos esses 5 pontos, né, para desenvolver o que seria a colaboração, desenvolver o que seria essa coisa de a gente pensar junto, identificar o que é comum, trabalhar só pelo propósito e ter no centro o propósito, e não a organização, e não o pavonismo todo, o egoísmo das pessoas que dominam por aí. E o pessoal chegou a essa conclusão aí, depois de estudar muitas experiências, que a gente precisa conseguir criar mecanismos de diálogo, comunicação, claro, embasados em informação, através de dados bem nítidos, e não esses que são ocultos aí pela tentativa de fake news, de ter uma orientação estratégica clara e plausível, toda ela construída por meio do diálogo, saber os atores que estão disponíveis, não a se vender do ponto de vista organizacional e sair do teu objetivo. Foi dito aqui, acho que foi Chico que falou que tem mais ou menos 200 organizações que já compreendem que o lucro não é mais importante do que o próprio trabalho coletivo. Então, quem está disposto de ceder parte da sua energia, claro, seus recursos, sua inteligência, para compor processos colaborativos, coletivos, em cima de propósitos comuns, que pode ser passo a passo. Quem está disposto em cada território? Por isso que, assim, eu vejo com bastante atenção cada iniciativa, igual a da Prefeitura de Congonhas, em buscar articular forças, no momento que a gente precisa muito disso. A gente está vivendo uma crise da separatividade muito grande,
que nos adoece, né, Malba? E que esses jovens que se mutilam talvez estão querendo mostrar para nós adultos como que a gente já poderia ter sido melhor enquanto espécie nesse mundo, né? Reconhecendo, como eu disse, a nossa própria organicidade. Então, com clareza, dá para se chegar a quem, como, e aí você vai mapear onde que a cooperação pode ser realizada no centro. Depois a gente precisa, claro, desenvolver uma estrutura de condução funcional. Aí vem a funcionalidade, que também eu aproprio aí a profunda explicação que o Chico trouxe. A gente precisa desenhar como que se funciona isso para esse propósito comum. Sempre estar renovando a clareza dos principais processos estratégicos que levam àquele propósito. E não podemos nunca deixar de fora as medidas de fortalecimento e garantia da competência e aprendizagem, que são transversais o tempo todo. Então, uma comunicação, o monitoramento para a gente aprender com o que está indo bem e o que não está indo bem. Não como um sistema de punição, mas como uma vantagem para que essa aprendizagem se apure e que impulsione a gente para essas coisas colaborativas. Essa é uma provocação de que nós não vamos chegar no quadrilátero aquífero, né, Malba? Fazendo uma homenagem aí, o Renato já falou disso ontem na abertura, quadrilátero ferrífero, porque também ainda o é, inclusive como nome de uma região política administrativa, fazendo tudo, abarcando toda a região. Mas a gente tem que ter a força da clareza de puxar isso. E o Renato perguntou, quem que é o protagonista disso? Você é um deles, Renato. Guerreiro, está aí, comprando a água ali do seu bolso para poder nos alimentar com essa água boa, de boa qualidade, mineral, não é a água lá do doce cheia de lama, para permitir a gente fazer conversas tão ricas como essa. Tem vários protagonismos, não é personificado no Renato, é personificado em tantas sementes que o nosso trabalho, quando é feito despojado de um interesse particular e puramente egóico, ele sai plantando isso. O criador do IPT, lá na USP, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e depois também foi o criador civil do ITA, Aulus Paulus Pompeia, pai de uma grande amiga e sócia minha lá de São Paulo, ele dizia, nunca a gente está perdendo nada quando a gente está investindo em aprendizagem, capacitação. Nunca é perdido, porque a pessoa pode mudar, pode ir para onde for, ela vai continuar fazendo algo para o mundo, daquilo que ela aprendeu. É uma pena que vai fazer, talvez, no outro país, né, Chico? Com essa coisa, como você falou, a gente vai ficar fazendo tecnologia para outros usarem, porque, às vezes, a gente despreza muito essa colaboração e esse emprego para nossas questões. Daí eu já faço essa provocação inicial de que, sim, a colaboração, a cooperação é possível, é viável. Tem esses fatores aí que podem levar ao seu êxito, e, é claro, eles são uma síntese aqui. Para desmembrar, a gente precisaria de muitas horas para falar disso, não é o caso. Eu quero mostrar para vocês a diversidade da mesa que nós vamos ter agora. A nossa mesa tem diversidade de gênero, tem diversidade de experiências encravadas tanto no conhecimento quanto no que está fazendo e fez no mundo. Vai ter uma surpresa também, porque tem um convidado que ia estar na mesa, mas depois foi convocado para trabalhar nessa semana em outro estado e de repente o trabalho foi modificado, a agenda, e ele está aqui também. Então nós vamos ter essa surpresa. E foi muito prazeroso falar dessa mesa com essas pessoas, a começar. Agora eu vou ler o currículo de cada um e vocês vão chegando aqui na frente, por favor. Por dois ex-alunos, mas que bom que eu não falo ex-amigos, porque são grandes amigos até hoje, lá de Lavras, quando eu trabalhei lá.
O Alessandro Vanini Amaral de Souza e o Giovanni, né, o Giovanni Vieira, que gosta também de falar, Ângelo Giovanni Vieira, ambos engenheiros agrônomos formados lá em Lavras, que são sócios hoje de uma empresa instalada no quadrilátero, que vai, num título bem provocativo que a gente fez para eles, falarem de reflorestar o futuro do solo, da água e da gente. Eles, além de agrônomos, eles já produziram agricultura orgânica, já pegaram, botavam isso no caminhão, vinham vender aqui em BH, naquela época que o orgânico ainda tinha um preconceito muito grande. Depois eles começaram a trabalhar na recuperação de áreas da mineração, com viveiro, com tecnologia de recuperação de solo. Então, eles prestaram serviços aí para as mineradoras que estão instaladas no quadrilátero. Acho que não precisa citar uma a uma aqui. E essa empresa saiu de um trabalho que era vinculado a trazer biodiversidade novamente para as áreas que tinham sido degradadas pela mineração, para agora outras experiências focadas na produção de água, nas bacias hidrográficas, tanto da Mata Atlântica, como do Cerrado, como da Caatinga, inclusive. Que eles vão contar essa experiência aqui. Então, para todo mundo diferenciar, primeiro sobe o Ângelo Giovanni Vieira. Eu trouxe ele da caverna, viu, gente? Dá uma olhada na figura. Ele disse que ainda parou a baba, que estava chegando até a barriga já. Ai, ai. E o Alessandro Vanini Amaral de Souza, vulgo Barbacena. Tem os lugares de vocês ali no meio, ó. Está lá no nominho, lá. Pode sentar ali. Essa dupla, vocês vão conhecer já já. Não precisa mais da apresentação. Depois, nós vamos ter uma participação muito especial para mim, pela juventude, por ser mulher, Eduarda Binter. Ela já esteve na nossa mesa de abertura, ela lidera no Engajamundo a coordenação do grupo de trabalho de gênero, né, e membro do núcleo local do Engaja, né, do Engajamundo, e estuda antropologia aqui no FMG, 19 anos, e vocês já puderam ter contato com a força da expressão, da inteligência e da visão de coletivo que ela tem na nossa abertura. Por favor, Eduarda Binder, sobe aqui, ó, você vai ficar ali no meiozinho. Agora, vamos dizer, que maravilha, Malba ter concordado vir para a gente. Malba já fez uma terapia na hora da outra fala ali. Talvez não fecha, não, porque vocês já vão usar, né? Senão vai ter que abrir, vai passar já coisinha aí. E Malba, então, ela estudou graduação em Geografia na Unimonte, especialista em Ciências Ambientais pela PUC Minas, mestre em Geografia aqui pela UFMG, é professora de Geografia do Ensino Fundamental no Centro Pedagógico, aqui no CP da UFMG, já foi professora na Unimontes, na PUC, atuou no Poder Público Municipal, né, foi técnica fiscal do meio ambiente, foi do CODEMA, tem essa experiência também de enraizar num território uma política pública ambiental, misturada com a educação, organizou encontro de educadores com o Cerrado, lá do norte de Minas, contadeira de histórias, educadora inventadeira, diz ela aqui, e crê que desenvolve didáticas de reencantamentos. Então, é uma mesa do futuro. Aqui nós vamos falar de reencantar para o futuro. Por favor, Malba. E a surpresa eu vou apresentar depois. Depois que a gente ouvir aqui, aí eu vou chamar mais uma pessoa mesmo. A gente vai passar para a apresentação de imediato aqui. Eu só vou precisar do teu auxílio para achar o arquivo. Acho que isso é mais ligeiro. Se eu deixei de apresentar alguma coisa, viu, Homem das Cavernas, você pode aproveitar. O microfone está funcionando aí na mesa? Tá? Já testou? Olá, olá.